José Benilson Espírito Santo, professor, poeta, escritor, 6 livros publicados, estudante de escola multisseriadas, aprendi a ler aos 11 anos, fui alfabetizado. E hoje eu sou membro da Academia Grupiense de Letras e vou falar um pouco da história do nosso município de Filadélfia. Como foi formado, por exemplo, a formação do nosso município é Filadélfia, quer dizer, do Filos, que é amor, e Délfia, irmão. Então, completando a origem grega, se chama amor fraterno, né? Mas o nome vem derivado da grande fazenda que existiu aqui na região. Aí nós vamos ver como foi formada essa fazenda. Foi em 1856, o imperador Dom Pedro I mandou para cá o Filadélfio Antônio de Noronha. E lembrando que nessa época a escravidão ainda continuava, né? Então, para cada pessoa que vinha para, por exemplo, trabalhar com ouro, o imperador dava tantos escravos. Se fosse para trabalhar no comércio, era tantos escravos. Se fosse para trabalhar na fazenda, outro tanto de escravos eram feitos. Então, Filadélfia veio para cá e construiu a fazenda, aqui na margem do rio Tocantins. A fazenda dele localizava ali onde hoje é a praia de Filadélfia. E essa fazenda ficou muito grande. Ele deixou 2 sobrinhos aqui, porque ele não tinha filho, e voltou lá para Taguatinga, Arraias, por exemplo, ali, aquele município que depois se dividiu. Aí foi para lá e deixou os sobrinhos administrando aqui a fazenda. Um chamava Francisco Luiz Tavares, né? E o outro era Estevão Luiz Tavares. Eram 2. O Luiz Tavares foi para Carolina no dia 14 de maio de 1894 e lá os jagunços de Tocantinópolis assassinaram ele. Os jagunços vieram e pediram a indenização da fazenda. E a senhora, que era a nora dele, desgostosa, viajou lá para onde estava o Filadélfio Antônio de Noronha. Então, aqui ficou essa grande fazenda. Em 1993, ela passa a ser vila e eles precisavam de um nome para botar nessa vila. Era mandado de Tocantinópolis, né? Que era vigiado aqui, precisava de um nome. E esse nome, em homenagem a essa fazenda, botaram o nome homenageando Filadélfia. Aí, em homenagem ao Filadélfia, botaram esse nome nessa vila. E esse Francisco Luiz Tavares, ele governou esse município, assim, essa vila, que ela se tornou subprefeito, até 1933 a 1945. Aí, dessa época para cá, vieram outros subprefeitos, a dona Cleópatra e o doutor Veu Maranhão Machado, que fizeram esses prefeitos. Aí, quando passa para a sede do município, em 1948, é uma lei estadual, aí cria-se o município de Filadélfia. Mas em 1949 é que vai criar o primeiro governo, o primeiro prefeito, por exemplo, daqui do município, vai ser nessa época, 1º de janeiro de 1949. Aí tem uma briga que o pessoal diz, mas foi criado por uma lei em 1948, maio de 1948. Aí a gente tem que questionar essa data, porque em 8 de maio de 1948 foi criado pelo Estado essa lei. E para criar a sede, conforme a ata, nós temos a ata, só governa ali através do povo daqui que começa a fazer o seu primeiro governo. Constitui o primeiro regime de governo, que é prefeito, em 1º de janeiro de 1949. E o primeiro prefeito vem aí o doutor Veu Maranhão Machado, que governa para 6 meses só. Aí depois vem nessa mesma data, 49, vem o Raimundo Franco de Souza. Ele vai governar
até 1953. E a partir daí, nosso município continua sendo desenvolvendo, sendo referência a nível nacional. Lembrando que, para constituir o nosso município, não foi pessoas original do nosso município. Elas vieram sempre de fora, do estado do Ceará, estado do Maranhão e o estado do Piauí. Inclusive tem relato nesse livro aqui de várias coisas que tiveram nesses estados que essas pessoas mudaram. Por exemplo, teve a seca muito grande nesses estados, principalmente no estado do Ceará. Então as pessoas não tinham, estavam vindo para essa região que era a região dava mais recursos naturais para sobreviver. Outros não, diz que a Amazônia tinha mais recurso, que era a borracha. Todas as pessoas que vinham enricavam logo, ficavam bilionárias. Então vieram nessa ilusão. E essas famílias vinham em caravanas, e onde eles achavam um lugar melhor do que os que estavam sofrendo lá, melhores assim, de condições de vida, eles ficavam. Foi o caso de Filadélfia, né? Muitas famílias vieram e acharam Filadélfia um lugar ótimo. E aí não foram mais, não seguiram mais a viagem, ficaram por aqui. Essa é a grande história, né, do nosso município, historicamente. Mas tem mais história. Como se cria esse aí foi o que criou o município, né? Mas em 1919, antes de se tornar cidade, tem outra história, que é em 1919, como vinha passando muita gente do Nordeste para o Norte, e passavam sempre por aqui, a passagem era muito grande, Tocantinópolis despertou que tinha que cobrar o imposto dessa turma que estava passando por aqui. E ele mandou para cá o Otaviano Pereira de Brito. E ele veio com essa encomenda. Como já tinham assassinado o maior chefe daqui, que era o filho do fazendeiro, cresceu a desordem também. Então ele veio com todo o crédito do padre lá, que era deputado e era religioso, para moralizar esse povoado e recolher os impostos, tanto estaduais como municipais. E aí ele fez, aqui ele era o juiz, o delegado, a polícia, tudo. Então ele organizou com o chefe dele, em 1922, como era lá na praia, o pessoal fazendo aquele movimento desorganizado, muita gente, muita bebedeira, não sabia organizar nada, ele transferiu de lá para cá, ele fez a rua, organizou todos os loteamento, e fez praça, conseguiu um motor de luz, organizou a cidade, o povoado ficou organizado com essa questão. Ele ficou muito tempo aqui, conseguiu diminuir a violência, que era muito grande aqui no município, e o município prosperou. Por isso nós temos uma rua aqui chamada Otaviano Pereira de Brito, em homenagem a esse senhor que veio para cá, mandado do padre José de Souza Lima para cá, que era religioso, deputado, tudo. Mas aí eu digo assim, mas por que que o Dom Pedro II mandou o Filadélfio Antônio de Noronha para essa região? Muito, muito interessante. É porque de Porto Franco a Carolina existiam umas pessoas, estava sempre em guerra com Tocantinópolis, para invadir ali Tocantinópolis. É porque era outra facção, outras pessoas que estavam querendo sempre entrar em choque. Então, eu acho que por isso eles colocaram essa questão desse senhor vir para cá, para povoar, para não deixar outras pessoas de outras descendências colonizar essas terras daqui. Acontece até hoje, essa a história do nosso município, e de lá para cá ele prosperou muito. Hoje, avaliando a referência que nós temos de Filadélfia, é que é uma cidade muito grande, porque nós temos banco, nós temos fórum, assim, muitas coisas que cidade grande tem,
aqui na Filadélfia tem, graças a esse pessoal que buscaram, né, que brigaram por isso. E as pessoas que governam o nosso município, elas todas são descendentes dessas famílias que vieram, das primeiras famílias que vieram para cá. Por exemplo, Bispo Alencar é filho do Jesus Alencar, que veio de lá para cá, que fez. Né? O Davi, o pai do Davi, o avô do Davi, eles vieram, diz que de mula, né? Então, conseguiram aqui, ele é uma descendência desse povo que vieram. E estamos aqui. Eu também sou do Maranhão, né? Estou por aqui também, filho. Meu pai e minha mãe reconheceram aqui. E a gente gerou família aqui na Filadélfia. Cidade pra cá. Então. Apesar da minha idade, eu não ser uma pessoa ainda novo para falar sobre isso, é um estudo, né? Porque essas palavras que eu falo está sempre referente a esses livros. Por exemplo, esse aqui é uma das referências escrito aqui em Araguaína, do historiador, que fala muito de Filadélfia, né? Esse aqui menciona a escravidão. Esse aqui é o livro da Universidade Federal do Estado de Goiás. Esse pesquisador passou aqui no estado de Tocantins e viu o tanto de escravos que entraram aqui para o templo para fazer riquezas aqui. Então, esse aqui é de um alemão que escreveu falando da história da passagem aqui do rio, das famílias à procura lá da borracha, né? Esse livro aqui. Ele veio 2 vezes aqui, esse alemão, e escreveu esse livro. Muito bom. E esse, não precisa mencionar, que ele fala, a pessoa é daqui, dessa região, e escreveu a referência de Filadélfia e dessa região todas aqui, né? O Centro Goiano. E esse é um clássico, né? Quando começou o Estado, era a referência que a gente tinha, falando de todos os municípios, né? Tem ele, esse. E esse é o mosaico de uma historiadora, e ela fala de Filadélfia, e a gente está falando aqui para vocês, é referência a esse livro aqui, é o mosaico. E esse é da Unitins, né? Os pessoal fizeram, do patrimônio histórico, e nosso município está constando aqui todas as histórias que eu contei para você. E esse é Sociologia do Espaço, que fala do Nordeste, as questões e os problemas nordestinos. E como estamos na zona de transição, a maioria desses problemas que vieram desse pessoal, por que eles vieram de lá, as famílias vieram, e elas refletem esses problemas aqui que nós estamos na fronteira do Nordeste, e nós sabemos por quê. Então, esse livro aqui também fala muito, né? E apesar que a gente tem o livro, que hoje é de domínio público, né? E foi eu que como nós era professor e precisamos de uma história para contar a história do nosso município. E essa história está com a Secretaria de Educação do nosso município. Tá? Então, é baseado nesses livros que a gente escreveu essas histórias contadas aqui para vocês.